Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. Vou esperar o pessoal chegar. Hoje é mais um dia de live, mais um dia de compartilhar informação, conhecimento. Vou dando oi para vocês. Quem estiver chegando pode mandando oi aqui, tá, gente? Boa noite. Vamos falar hoje sobre um assunto super importante, pesquisa clínica. É uma honra tê-los aqui comigo. Podem mandar já mensagem, boa noite, para eu saber quem está participando comigo aqui dessa live. Como sempre, nossas lives vêm carregadas de informação, conhecimento, é um bate-papo para todos nós aprendermos, né, sobre um tema específico e ajudar aí todo mundo que quer entender um pouquinho mais, no caso de hoje, sobre pesquisa clínica. Lembrando que no dia 20 de maio, no caso amanhã, é o Dia Internacional da Pesquisa Clínica. Um assunto que passou a ser muito comentado, principalmente durante a pandemia, principalmente por causa do desenvolvimento da tão esperada vacina contra a Covid-19, né? E muita gente começou a falar, e foi exatamente nesse mesmo período que essa área avançou em relação à tecnologia, né? O que mudou, né, nos últimos anos? O que avançou na pesquisa? O que trouxe de benefício tanto para quem faz a pesquisa quanto para quem é voluntário da pesquisa? E a gente vai esclarecer essas e outras dúvidas durante o nosso bate-papo de hoje com os nossos especialistas, pesquisadores, e você pode participar comigo mandando sua pergunta, tirando suas dúvidas. Fala sobre pesquisa clínica, não sabe muito bem o que é, quer tirar sua dúvida, quer saber o que mudou, né, nos últimos anos? Pode mandar sua pergunta, é sempre bom estar bem informado. E pesquisa clínica, gente, está no nosso dia a dia, faz parte da nossa rotina e vocês vão entender, né, o porquê disso. Essa não é a primeira live que a gente fala sobre pesquisa clínica, mas é sempre bom reforçar que esses estudos são super importantes para o nosso dia a dia e por várias questões, e vocês já vão entender se vocês não entendem ainda. E podem mandar sua pergunta para a gente também esclarecer suas dúvidas durante o nosso bate-papo. Lembrando que durante o nosso bate-papo a gente não tem um intuito nenhum de falar de produtos da Novo Nordisk. Portanto, se você tem alguma dúvida sobre produtos da Novo Nordisk, eu vou passar agora o contato para você entrar pelos canais da Novo Nordisk. Você pode mandar pelo site novonordisk.com.br/fale-conosco ou pelo e-mail, se preferir, saque.br@novonordisk.com, ou se preferir ligar 0800 014 44 88. Recado dado, vamos já iniciar o nosso bate-papo para falar sobre pesquisa clínica. Vou chamar aqui os meus convidados, começando por ele que está numa terra gelada. Ana, médico endocrinologista e pesquisador do Centro de Diabetes de Curitiba. Vamos ver se ele vai chegar. Chegou. Boa noite, André. Boa noite, Tom. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui a live. É um prazer imenso estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho e até ajudar, né, a esclarecer informações aí sobre o que é pesquisa clínica, sobre como a digitalização pode ajudar a pesquisa clínica. Bem-vindo a todos aí. Boa noite. Boa noite. Além do André, a gente também vai ter a participação aqui no nosso bate-papo do Dr. Otávio Berwanger. É isso? Berwanger, diretor da Organização de Pesquisa Acadêmica do Hospital Israelita Albert Einstein. Vou chamar ele aqui agora. Dr. Otávio, espero que eu tenha falado o nome dele certo, tá? Otávio. O Otávio está chegando ali. Eu falo Berwanger, não sei se é Berwanger. Acho que o Otávio pode ajudar a gente aqui. Ele vai ajudar a gente. A pronúncia alemã, né? Não é tão simples assim. E olha que antes eu estava treinando, viu, o nome dele. Boa noite, Oi, Otávio. boa noite, pessoal. Boa noite, Tom. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Otávio. Boa noite. Bem-vindo para falar sobre um tema super importante, né? Já estamos aqui, então, com os nossos convidados, os nossos especialistas. Você pode mandar a sua pergunta também. Lembrando que a gente não vai falar sobre produtos da Novo Nordisk, que já falei os canais de comunicação da Novo. Aqui o nosso objetivo é compartilhar informação, conhecimento, te ajudar
né? Eu costumo dizer que informação é remédio para tudo na vida. E para começar, gente, eu durante o início falei sobre a pandemia e que esse tema ficou muito evidente, muita gente falando coisas que nem sabia, e é importante a gente fazer uma live como essa para poder esclarecer e para que as pessoas se munam, né, de informações corretas quando vai falar de pesquisa clínica, que é algo muito sério, né? Mas, na prática, eu queria que o doutor André começasse falando para mim o que é, né, pesquisa clínica, para uma pessoa que não entende muito bem como funciona, e depois o doutor Otávio pode complementar. Então, deixa eu aproveitar, então, já começar a explicar para quem está iniciando no assunto, né? Eu trabalho no Centro de Diabetes Curitiba há 24 anos com pesquisa clínica, e nesses 24 anos eu nunca tive uma felicidade tão grande de ver as pessoas entenderem mais sobre pesquisa, saber como é que funciona um processo de pesquisa, que foi tudo desencadeado pela questão da pandemia de Covid. Nós precisávamos urgentemente de vacinas, né, para ajudar a gente a vencer a pandemia. E as pesquisas começaram a toque de caixa e as pessoas começaram a acompanhar isso, né? Acompanhar o processo de desenvolvimento de uma pesquisa. Então, pesquisa clínica nada mais, nada menos do que algo muito importante para as nossas vidas, certo? Quando você tem algum problema de saúde, alguma doença, você vai na farmácia comprar um remédio para aliviar aquele teu problema. Aquele remédio ele foi submetido a uma pesquisa clínica para poder estar lá no balcão da farmácia para ser vendido para você. E às vezes são processos longos, de 5, 10 anos de desenvolvimento, até você comprovar que aquele princípio ativo, que aquela substância não só funciona, porque a gente tem tanta coisa que funciona aí, que serve para alguma coisa, até plantas e coisas mais, né? Mas assim, que funciona e é seguro, né? É para isso que a pesquisa clínica precisa acontecer. Então, pessoas voluntárias, né? As pessoas que participam de pesquisa clínica são voluntárias, e essas pessoas voluntárias participam de um processo extremamente controlado, extremamente rigoroso, né? De acompanhamento clínico por centros de pesquisas, médicos, equipe, para ao final dessa pesquisa, um grande número de pessoas ter sido exposta àquela nova substância para comprovar que aquela substância, primeiramente, funciona, ela é eficaz para tratar a doença que está sendo pesquisada, e segundo, que aquela substância tem segurança o suficiente para poder ir para os balcões das farmácias para as pessoas poderem utilizar. Espero ter explicado, né, o que é uma pesquisa de maneira simples, né? Com certeza, viu? Então, eu já aproveito, doutor Otávio, eu queria que você me explicasse a importância. Primeiro, explicasse, a pronúncia está certa? Berwanger. Tá certo, tá certo. Berwanger, não, tá ótimo. Não, ótimo. Então, tá bom. Berwanger, o importante é que tá certo, então. Vamos lá, qual que é a importância, né? O André já deu um panorama, né, geral do que é a pesquisa clínica, mas a importância para o nosso dia a dia, né? Por que é importante entender sobre pesquisa clínica, pelo menos de uma forma geral, né? Para que a gente também não reproduza informações que não são verdadeiras. Perfeito. Eu acho que o André foi muito feliz. Primeiro, novamente, reforçar boa noite a todos, agradecer a Novo Nordisk por esse convite. Acho que um ponto importante se a gente puder resumir em 2, 3 palavras assim para as pessoas ou em uma frase, a pesquisa clínica é o que nos permite dizer se esse tratamento funciona ou não funciona e se ele é seguro ou não seguro para tratar a condição que é desejada. Por exemplo, diabetes, por exemplo, Covid, câncer de mama, qualquer que seja a afecção, né? E a importância, eu acho que, novamente, o exemplo da pandemia, ele acaba nos ajudando. Porque, vejam, obviamente a situação não está resolvida, vocês vão ver que, inclusive, talvez eu vou tentar não tossir um pouquinho, eu acabei de me recuperar de Covid-19, graças a Deus eu estou bem, mas por que eu estou bem? Porque eu fui vacinado, tomei as 3 doses, né? Eu espero aí daqui a pouco tomar a 4ª também, mas por que a gente sabe que isso fez bem? Por que a gente conseguiu sair daquela situação tão terrível, né, que nós passamos nos últimos 2 anos? Não que já esteja resolvido, mas com certeza nós estamos num cenário melhor, os números falam.
por exemplo, porque a gente descobriu as vacinas para a Covid-19. Como é que a gente descobriu as vacinas para a Covid-19? Pela pesquisa clínica. Então, a forma da gente combater a doença, a melhor forma é pelo conhecimento. Existe uma frase de um grande pesquisador britânico, que é um inspirador de muitos de nós que trabalham com isso, com pesquisa clínica, que é o professor Millar Gray. Ele é de Oxford, na Inglaterra, e ele fala, né, o maior inimigo da doença é o conhecimento. Então, a forma como a gente consegue melhorar as condições de vida das pessoas com diabetes, com câncer de mama, que sofreram um AVC, que tem pressão alta, que tem uma doença reumatológica, né, ou que tiveram Covid, e também a forma que a gente tem de prevenir uma doença, por exemplo, a vacinação, acho que é o exemplo que todo mundo vai lembrar, é por meio do conhecimento. E o que é esse conhecimento? Esse conhecimento vem da pesquisa clínica, né? E a gente viu o quanto isso é importante num cenário que, infelizmente, né, a gente teve também muita divulgação de informações falsas, né, de fake news. Todos vocês devem ter recebido no grupo da família, no grupo do condomínio, no grupo dos ex-colegas da faculdade, alguém postando lá um vídeo com uma cura milagrosa para a Covid, que numa cidade alguém usou um tratamento, ninguém ficou mal, dessas coisas assim. E, infelizmente, não é assim que funciona. A gente precisa fazer os estudos clínicos sérios, com todas as aprovações pelas autoridades competentes, como já foi falado, né, um método muito rigoroso, que existe uma série de pesquisadores, patrocinadores, né, autoridades sanitárias acompanhando esse processo, para a gente dar um resultado para a população confiável. E dando esse resultado confiável e aplicando esse conhecimento que vem da pesquisa clínica na prática, a gente consegue melhorar a condição de vida das pessoas. Então, assim, o que faz a diferença em saúde é o conhecimento, e o conhecimento vem da pesquisa clínica. Ou seja, a pesquisa clínica está no nosso dia a dia, às vezes a gente nem sabe, né, que aquilo é resultado de uma pesquisa de meses, anos, né? E por isso é importante, é um tema tão importante para a gente saber, para também não falar algo numa era de fake news em que as informações chegam de todas as formas e a gente tem que saber filtrar. E a Novo tem esse canal, né? A Novo Nordisk Live é para isso, para tirar informação e para você, né, se munir dessas informações de uma forma confiável. É esse o nosso objetivo. Eu quero agradecer você que chegou aqui agora, está acompanhando essa live, pode mandar pergunta. É sempre um prazer ter vocês aqui, porque é um bate-papo, tá? É uma sala de bate-papo e você que está acompanhando essa live aí da sua casa, no caminho de volta para casa, você faz parte desse nosso bate-papo. Então, eu conto com a sua participação também. Agora, doutor André, me explica uma coisa, né? A gente já entendeu a importância, né, da pesquisa clínica, mas na prática, como que funciona, né? Como é feita uma pesquisa clínica ou um estudo clínico? Perfeito, Tom. Mas, primeiramente, queria também reforçar, né, e parabenizar aí a Novo Nordisk pela iniciativa, porque falar de pesquisa clínica é uma coisa que eu fico muito feliz no Brasil, a gente começar a falar cada vez mais disso, algo que talvez já está em outros países um pouco mais sedimentado, a gente precisa conhecer mais. Então, parabéns aí pela toda a organização do evento, aí, né, pela oportunidade de estar falando aqui. E a pesquisa clínica, como você perguntou, Tom, o Otávio já começou muito bem explicando alguns detalhes disso, e eu queria complementar que existem processos, né, para realizar uma pesquisa clínica. Primeiramente, eu sou médico, antes de ser um pesquisador, eu sou um médico, né? Eu não posso chegar lá na minha clínica e falar assim, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou pegar algumas pessoas aqui, eu vou estudar essas pessoas, ver se dá certo esse tratamento, o que eu acho que é bom. Eu não tenho nem autorização legal para fazer isso, tá? A pesquisa clínica ela precisa ser conduzida num centro de pesquisa habilitado para isso, com pessoas, com pessoal, com estrutura capacitada para isso. Em primeiro lugar, então, se você é voluntário de uma pesquisa clínica, você vai estar num centro de pesquisa capacitado. A legislação exige isso, né? Segundo lugar, uma pesquisa clínica precisa ser aprovada por um comitê de ética. Existem comitês de ética em várias cidades do país, que são regidos por um grande comitê central de ética no país.
né? E em vários países do mundo também isso tem, né? Nos grandes países que fazem pesquisa, que vê os princípios, que cuidam dos princípios éticos e de segurança dessa pessoa que é voluntária de pesquisa. Né? Então, esse é o primeiro passo, é o mais importante. Né? Segundo, essa pessoa que é voluntária de uma pesquisa, ela precisa assinar um termo de consentimento. Esse termo de consentimento, o que é? É um grande documento, né? Onde ela vai ler tudo o que vai acontecer durante o processo de pesquisa, vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas, né, sobre aquele processo, e aí sim ela assina consentindo que ela é voluntária de uma pesquisa. Então, só esse processo que eu estou falando, que acontece antes da pesquisa começar propriamente dita, já garante boa parte da segurança do indivíduo e tira aquela coisa que todo mundo pensa quando vai falar de uma pesquisa. Qual que é a palavra que vem, né, na cabeça de uma pessoa hoje? Eu vou participar de uma pesquisa. O que aquela pessoa fala, na verdade? Ela não fala que vai participar da pesquisa, ela fala, eu vou ser cobaia de uma pesquisa. Né? As pessoas não são cobaias de pesquisa, as pessoas são voluntários para o desenvolvimento de um estudo de uma medicação que está em aprovação. Então, assim, está em processo de desenvolvimento e aprovação. Então, não existe cobaia, ninguém está fazendo nada de uma maneira insegura. Né? Quando a pesquisa chega para o ser humano, ela já passou por vários estágios antes para comprovar, não, essa medicação ela é segura para ser pesquisada em seres humanos. Ela já passou por alguns processos até chegar aqui. Não é a primeira vez que ela está sendo testada. Ela já foi testada em outros estágios anteriores. Né? Então, é bem simples assim. Depois, né, para finalizar, depois que a pessoa começa, ela vai ser seguida por um período de tempo. Então, durante aquele período de pesquisa, ela vai estar recebendo aquela medicação de estudo ou algo para comparar, porque às vezes os estudos são o que a gente chama de randomizados, né? Um grupo vai receber o medicamento em estudo, o outro grupo vai receber um comparador ou uma substância que não é ativa, chamada de placebo, e ela vai ser acompanhada periodicamente. O centro de pesquisa, o pesquisador médico vai estar vendo essa pessoa, fazendo contatos em consultas, às vezes contatos telefônicos frequentes, coletando exames com frequência, né, até o final do período de pesquisa. Então, é um processo muito seguro, é um processo muito controlado, onde esse indivíduo que está em pesquisa clínica, que está fazendo parte, sendo voluntário, além de estar contribuindo com a ciência, além de estar contribuindo com o desenvolvimento de novas medicações e novos tratamentos, essa pessoa também ela está passando por um processo onde ela mesma, muitas vezes, está sendo beneficiada por esse acompanhamento regrado, rigoroso e constante. Sem dúvida nenhuma. E é muito bom poder entender um pouco mais e saber dessas etapas, né? Porque existem regras, né? E durante a pandemia a gente ouviu falar muito sobre isso no desenvolvimento das vacinas. E estão chegando algumas perguntas aqui. Antes de eu fazer as perguntas e tirar as dúvidas de quem está acompanhando a live, eu tenho uma pergunta relacionada à pandemia e ao desenvolvimento, né? De um órgão que é a Anvisa, né? Durante a pandemia muito se falou sobre isso. E aí eu queria saber do Otávio. Otávio, você acha que a popularização, né, sobre pesquisa clínica trouxe mais credibilidade para a Anvisa depois de tudo que a gente passou? Eu acho que sim, porque eu acho que não só a Anvisa, como toda a comunidade científica, nós que fazemos pesquisa, né, acabávamos vivendo num mundo muito particular, assim, né? A gente comentava a importância dessas coisas entre a gente. E hoje as pessoas estão interessadas, assim, quer dizer, sai um resultado, quer dizer, eu posso vacinar o meu filho pequeno? Quer dizer, então as pessoas estão interessadas em saber isso, né? Antigamente as pessoas sabiam, eu costumo brincar, o Tite fez a escalação da seleção brasileira agora, preparação para a Copa da semana passada. Eu duvido, e mesmo quem gosta de futebol, eu gosto bastante, vai saber me dar aqui os 22 relacionados que o Tite chamou para a seleção brasileira. Em épocas passadas, a gente sabia, discutia, brigava, né? Tinha aquela brincadeira que o Brasil tinha 200 mil treinadores. Né? Hoje mudou, hoje as pessoas falavam quem matou lá o vilão da novela ou a nova série, né? E hoje as pessoas estão mais preocupadas, assim,
Quer dizer, tem dados de segurança para vacinar uma criança de 5 anos com a vacina da Covid? Vale a pena uma quarta dose? No momento que sai uma notícia sobre isso, todo mundo quer saber. Isso é muito bom. Então, a população ficou interessada nesse ponto, né? E eu acho que as nossas autoridades aqui, por exemplo, a Anvisa, tiveram um papel preponderante, né? Em primeiro lugar, eles fizeram uma análise que, ao meu ver, foi bastante célere, foi rápida, e isso era algo que era desejável no país, assim, né? A gente tem que fazer as análises, a agência regulatória tem por missão fazer uma análise rigorosa e realmente liberar para a população aquilo que é eficaz e seguro. Só que, assim, a análise rigorosa, numa situação de emergência, como a pandemia, ela precisou ser célere. Então, se mostrou que é possível fazer uma análise rigorosa de forma célere, e eles certamente conseguiram isso. Outro ponto que eu acho que da Anvisa, que eu elogiaria eles foram muito técnicos sempre nos critérios. Eles sempre se posicionaram com critérios eminentemente técnicos. E isso que é o desejável, né? A gente, infelizmente, assim, o remédio funcionar, não funcionar, aquilo ser bom ou ruim, infelizmente não é que nem gostar de escolha de time de futebol ou outro gosto pessoal. Assim, não é o gosto pessoal, a preferência pessoal que vai fazer algo funcionar mais ou menos. As pessoas têm que saber isso. É um método científico conduzido na forma que o André falou, com todo o rigor e as aprovações corretas nos centros corretos, né? Mas com método científico apropriado. E a Anvisa foi eminentemente técnica. Eu não vi nenhuma posição deles que não respeitasse a qualidade das pesquisas e dos dados. E, por fim, eu acho que aumentou a credibilidade da agência, e, novamente, é mérito da agência, porque eles sempre foram transparentes. Então, todas as avaliações, todas as decisões sempre foram tornadas públicas com os seus critérios, né? Lógico, alguém pode concordar, discordar de alguma decisão, inclusive por critério técnico, isso é normal, é desejável. O ambiente da pesquisa é um ambiente de debate, não é um ambiente dogmático, né? Não é um ambiente de verdades absolutas, pelo contrário, a verdade e o senso comum na pesquisa estão sempre sendo questionados, a gente está sempre buscando, mas a transparência dos critérios foram importantes. Então, eu acho que teve esses dois pontos, viu, Tom? A população ficou mais interessada na pesquisa do que na convocação da seleção de futebol ou no vilão da novela. Eu não estou dizendo que é ruim assistir novela ou ver futebol, nada, não é isso, mas eu estou dizendo que first things first, né? E saúde vem na frente dessas questões e a pesquisa é parte disso, como a gente falou. E dois, eu acho que as nossas autoridades deram uma resposta técnica e transparente. Eu acho que isso é um fato, pelo menos na minha visão. Sem dúvida. Quer complementar, André? Não, eu concordo, eu assino embaixo tudo que o Otávio falou de forma brilhante aqui, porque assim, a questão técnica é importante. Quando a gente fala de pesquisa, a gente fala de desenvolvimento de medicamentos, de vacinas, né? A gente está falando da saúde das pessoas, a gente está falando de que pode, às vezes, comprometer a vida de uma pessoa, né? E aí, a vida de uma pessoa está na mão de uma decisão que não é técnica, que não leva em conta critérios científicos, né? Seria uma coisa muito grave se isso acontecesse. E, graças a Deus, de uma maneira muito boa, as nossas agências reguladoras aqui no Brasil são muito sérias. A Anvisa é muito séria aqui no Brasil, né? Então, conduziu todo o processo, não só de vacina de Covid, não. A gente está falando da vacina porque é o que ficou popular, né? Mas de todas as medicações, né? Os nossos comitês de ética e a Anvisa conduzem de uma maneira muito séria, que isso fica muito à parte de qualquer ambiente ou clima, às vezes até político, que se instala, né, no país. De repente, o defensor de uma ideia A tem uma vontade diferente do defensor da ideia B, e que ficam debatendo situações que, quando se fala de saúde, não pode se misturar com política, né? E, como o Otávio falou, as decisões da Anvisa aqui são técnicas, né? São claras, são transparentes e vêm a público. Então, isso é muito importante, porque nos dá uma segurança, não só como pesquisadores, porque a gente é aqui, né? Eu e o Otávio é pesquisador, mas a gente, além de ser pesquisador, a gente também é ou vai ser usuário de remédios. A gente também vai precisar de remédio em algum momento da nossa vida, se a gente não precisa ainda. Eu já preciso. Então, a gente pode saber que a gente está fazendo isso com segurança também, né? Sem dúvida nenhuma. E é importante a gente tocar, né? Saúde não tem questões políticas, é a prioridade, como o Otávio já disse. Agora,
chegaram algumas perguntas, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tecnologia, né? Nesses estudos, né? O que avançou, o que tem de diferente. Se você se interessa, eu vou confessar aqui para vocês que eu sabia da importância da pesquisa clínica, entendia, né? Porque eu trabalhei, né? Eu me formei na Unicamp e ali eu acompanhava alguns estudos, mas durante a pandemia eu acho que eu me apaixonei pela pesquisa em si, né? E a minha admiração por quem faz pesquisa hoje é muito maior, porque eu sei o quanto é importante e como tem uma responsabilidade muito grande, né? E existem regras e todo um cuidado para poder fazer uma pesquisa clínica. Agora, tem algumas perguntas aqui. Vou começar por uma pergunta já para o Otávio, tá, Otávio? Perguntaram o seguinte: como a Digital Health pode ajudar na pesquisa clínica? Ora, muito. Eu vou fazer uma analogia, duas analogias bem rapidinho, e vocês vão entender como isso também vai mudar a nossa vida na pesquisa, né? Antigamente, todo mundo tinha que ir numa agência bancária, né? Mesmo para fazer uma transação simples. Então, mesmo que eu precisasse transferir dinheiro para o André, eu ficava lá na fila do caixa, pegava uma senha, esperava uma hora, ia lá no caixa, o caixa fazia para mim, eu saía com aquele comprovantezinho, né? E estava feito, né? E depois ele ia lá, imprimia o extrato e via que ele recebeu a transferência. Ou queria fazer até uma operação mais complexa, investimento, alguma coisa, também ia lá falar com o meu gerente, com a minha gerente. Hoje, no meu smartphone, no meu tablet, no meu sofá, num domingo, eu posso facilmente fazer a maior parte das operações que eu preciso, pagar minhas contas, ver se eu tenho valores a receber em poucos segundos, né? Antigamente também, né? A gente ia, eu gostava muito, a gente ia, sexta-feira eu sempre ia numa videolocadora, né? Ia na locadora, aí tinha algumas pessoas lá, eu conhecia as pessoas que atendiam, diziam, tem alguma dica de filme para ver hoje, desse estilo? E aí a pessoa dava a dica, eu ia lá, tirava, né? Primeiro as fitas VHS, depois os DVDs, né? E hoje, poxa, tem várias plataformas de streaming, eu posso entrar lá e escolher filmes, séries que eu quero ver. Então, o mundo mudou, a agência de viagem, vocês imaginam também que mudou. Então, as pessoas, elas querem a comodidade. O participante de pesquisa, o voluntário, ele quer essa mesma comodidade que ele tem em outras questões do cotidiano, né? Então, no modelo clássico, perdão, as pessoas têm que ir até um centro de pesquisa, né? Elas têm que esperar alguém convidá-las para ir até o centro, elas vão ficar sabendo da pesquisa porque um pesquisador e a sua equipe o convidaram, né? E aquele centro, obviamente, está aprovado, está habilitado. Ela precisa ir comparecer ao centro para coletar exames, para fazer as avaliações da pesquisa. Enfim, isso funciona muito bem, a gente faz isso há muitos anos, é claro, mas é desconfortável, né? Muitas vezes as pessoas moram longe, muitas vezes é uma pessoa idosa que participa da pesquisa, ela precisa que um familiar falte ao trabalho para levá-la para casa dela, e muitas vezes, o que é pior, eu acho, são dois pontos, né? A pessoa nem fica sabendo, ela tem uma condição, por exemplo, vamos dizer, ela tem diabetes, e existe um novo tratamento aí que pode ajudá-la, né? E ela nem fica sabendo que existe aquela pesquisa que ela poderia participar e se beneficiar, ou ela tem, né, quer fazer uma prevenção, existe uma nova vacina, e ela nem fica sabendo que existe a possibilidade dela fazer esse tipo de prevenção. Então, a tecnologia, ele tem o objetivo de que a gente chama descentralizar os processos de pesquisa, quer dizer, colocar como ator principal não mais o pesquisador e o seu centro, mas o participante. Então, o próprio participante, por meios digitais, pode ficar sabendo se ele ou um familiar dele tem uma determinada afecção, existe uma pesquisa, um novo tratamento que tem potencial de ir para uma pesquisa para validar a sua eficácia e segurança, e ele pode ter o benefício disso. Então, ele próprio, por interação digital, que nem ele escolhe o filme na plataforma, que nem ele faz a transferência bancária, que nem ele programa, talvez, as férias dele, reserva um hotel, ele pode também se candidatar a participar de um projeto e ele próprio ser o principal ator da participação dele na pesquisa, enviando dados, ele pode receber o produto na casa dele. Claro que algumas avaliações complexas, a gente vai ainda ter um modelo híbrido, né? Precisa realmente ter uma
fazer algum exame mais complexo, alguma avaliação, ele vai precisar, claro, estar num dos centros habilitados, como o André falou, mas tem coisas que ele vai poder fazer do sofá dele no domingo de uma forma muito mais confortável. E isso tende a tornar a pesquisa mais inclusiva, né? Porque nós temos um outro problema, para não me alongar muito, que é o seguinte: a gente precisa ter diversidade nas pesquisas, assim, todos os níveis socioeconômicos, culturais, né? Todas as raças, todas as pessoas de qualquer tipo de preferência, de queda, etc., elas têm que ter a mesma oportunidade de participar da pesquisa clínica, né? E hoje, na pesquisa clínica, o que a gente vê tem um problema de diversidade, ela acaba sendo muito restrita a determinadas populações. E isso não é bom do ponto de vista da democracia, vamos chamar assim, e do ponto de vista social, por um motivo óbvio, né? Acho que nós temos a maturidade de viver num século hoje onde a inclusão e diversidade ela deve ser a forma como a nossa sociedade funciona, mas também tem uma razão, além dessa razão que por si só já seria suficiente, uma razão biológica, né? Se a doença afeta várias populações igualmente, eu não posso restringir a oportunidade de participar de pesquisa algumas. Então, a tecnologia digital vai trazer a pesquisa mais perto para o participante e vai empoderá-lo na questão dele ser o grande maestro da participação dele. Ele não precisa de um intermediário para muitas coisas. Ou seja, ele acaba tendo um acesso, né? Acaba ampliando o acesso desse voluntário. E aproveitando essa resposta do Otávio, André, vamos reforçar então e falar um pouco mais sobre a importância do voluntário, né? De uma pessoa participar de um estudo clínico, né? A gente na pandemia, a gente chamava, né, quem participou de guerreiros, de heróis, e isso vale para tudo, né? É que naquela época a gente estava passando por uma pandemia que ainda não acabou, mas a gente já desenvolveu uma vacina e está mais tranquilo, mas para tudo também, né? Para todos outros tipos de pesquisa clínica, não é mesmo? Tom, o voluntário, ele não deixa de ser, sim, um herói, né? Porque além de ele estar fazendo um bem para ele mesmo, né? De poder estar passando por um processo rigoroso de avaliação, de tratamento, porque durante uma pesquisa ele está em tratamento, ele está em acompanhamento, geralmente ele está sendo acompanhado por uma equipe. Então, isso, de alguma forma, vai fazer algum bem pessoal para essa pessoa. Ela sai da pesquisa sempre melhor, né? Mas, por outro lado, ele é uma pessoa que está ajudando a coletar informação de saúde, informação de eficácia, informação de segurança sobre um composto que às vezes vai ajudar, vai melhorar a vida de milhões e às vezes bilhões de pessoas, como a gente viu aqui a questão da vacina, né? Então, quando você é voluntário na pesquisa, você está fazendo um bem para você mesmo e você está fazendo um bem para a humanidade de alguma forma, porque você está cedendo o teu tempo, né? Você está cedendo o teu tempo, está cedendo ali a sua condição de saúde, certo? Para ajudar, né? Para criar mais dados e informação para outras pessoas que têm a mesma condição de saúde que você. Então, se você tem algum tipo, às vezes, de desconforto, de sofrimento com a sua condição de saúde, você pensa, poxa, eu gostaria que isso fosse melhor para mim, né? E às vezes você já está tomando um remédio que te faz melhor, que te faz bem, porque no passado algum voluntário testou aquele remédio, algum voluntário foi lá e participou da pesquisa que permite que você esteja usando isso agora com segurança, com que o médico tenha uma segurança de dar a receita e te entregar aquele composto, né? Então é aquela coisa de uma mão lavar a outra, né? A gente está se beneficiando de quem foi voluntário lá atrás, e a gente pode estar beneficiando os futuros seres humanos que talvez possam ter uma condição que hoje é parecida com a nossa. Então, a pesquisa clínica é um ciclo, né? É um ciclo de ajuda, né? Onde uma pessoa está ajudando o próximo, né? E ajudando o desenvolvimento da ciência e de melhores tratamentos. Agora, Otávio, a gente estava falando sobre a tecnologia
né, de ter facilitado, democratizado, né, essa questão, né, para as pessoas participarem como voluntárias. É importante a gente falar também que isso contribui, né, para a permanência também, né? E aí eu queria falar um pouquinho dessa permanência, porque assim, às vezes as pessoas começam participando de uma pesquisa clínica, de um estudo clínico, e acabam desistindo no meio do caminho, né? Então, a tecnologia também ajuda nesse quesito. E vamos também reforçar a importância, né, da permanência do voluntário do começo ao fim de um estudo. Exatamente, né? Existem, assim, a pessoa que está participando de uma pesquisa clínica, e eu sempre falo assim, no momento que você for convidado para participar de uma pesquisa clínica, num centro sério, né, habilitado, com tudo aprovado, e sempre você pode questionar essas questões, participe, né? Existem publicações mostrando isso, assim, comparando as pessoas que participaram de estudos clínicos com pessoas com as mesmas características que não participaram. Em geral, quem participa do estudo clínico, independente do grupo, do tratamento que ele receba, ele vai melhor, né? No mínimo também, mas muitas vezes, em muitas afecções, ele vai melhor, porque ele acaba tendo um olhar muito próximo, são muitas pessoas que acompanham ele, né? Ele acaba tendo uma periodicidade de avaliações por questões de medir eficácia e segurança de uma forma acurada, que é muito mais robusta do que na prática clínica tradicional. Não que a prática clínica não seja robusta, mas na pesquisa necessariamente isso ocorre, né? Mas é claro que para a gente poder fazer esse acompanhamento de forma apropriada e ter certeza sobre a segurança daquela pessoa que está sendo voluntária, é muito importante que ela faça todas as avaliações nos dias marcados e não falte. Mas como a gente falou, é claro que a gente sabe que nem a gente, pessoas idosas, pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas, muitas vezes o centro de pesquisa é distante, né, do local onde a pessoa reside, e ela precisa, obviamente, pegar um transporte que demora, ou mais de um transporte para chegar ao centro, né, acordar muito cedo, precisa muitas vezes ser acompanhada de um familiar que precisa faltar ao trabalho, precisa deixar filhos pequenos. Então, o deslocamento da pessoa, muitas vezes para fazer um exame ou para responder a um questionário de um voluntário, ele pode ser, vamos dizer assim, não totalmente confortável, né? E a tecnologia permite trazer isso para o próprio domicílio da pessoa, né? Claro, o que é possível de se fazer, que nem a gente falou, existem avaliações que, logicamente, não são passíveis de ser feitas à distância e nem são seguras de serem feitas à distância, então não vão ser. Mas aquilo que é passível de ser feito à distância pode ser feito, né, por tecnologias de telemedicina, por equipamentos que coletam os dados automaticamente, por questionários. Muitas vezes, na pesquisa mais tradicional, a pessoa muitas vezes precisa ir no centro só para pegar um novo suprimento de medicações até a próxima visita dele. Poxa, será que não tem a tecnologia que permita, com segurança, fazer aquele produto investigacional dentro de todas as condições apropriadas, chegar no domicílio da pessoa e ter uma monitorização disso de forma virtual? Então a tecnologia ela traz o quê? Ela traz, além da inclusão, Tom, ela traz o conforto para o participante. Assim como é mais confortável, aquilo que a gente falou, né? Eu preciso fazer uma transferência para o André, talvez seja mais fácil eu pegar o meu smartphone aqui e fazer, do que eu ficar 2 horas, tirar uma senha e ficar na fila só para ir no caixa fazer uma transferência. É mais confortável fazer da minha casa, né? Então isso, naturalmente, o que acontece em outros segmentos da sociedade também acontece na pesquisa clínica. E isso tem a ver com a retenção, né? Com a retenção, né, que você falou. Perdão. Oi? Não, desculpa, eu pensei que eu estava já terminado e te interrompi, mas já aproveitando aqui, você já imaginou, Tom, se você resolve você ser voluntário para fazer, para participar de uma pesquisa de um novo remédio para pressão alta, para hipertensão, tá? Vamos supor que você sofresse de hipertensão, você quiser ser voluntário para um medicamento de hipertensão. Você vai participar de um estudo clínico que vai durar 1 ano. Tá? 1 ano. No método tradicional, como o Otávio aqui colocou, provavelmente você, durante 1 ano, teria que comparecer lá ao centro de pesquisa umas 20 a 25 vezes. Né? Além do que, você teria que receber alguns telefonemas também para saber se estava tudo bem com você, perguntar se teve algum efeito colateral, se teve alguma intercorrência, se está tomando o remédio direitinho. Né? São coisas que são padrão da pesquisa clínica, certo? Você já imaginou, se você vai no centro de pesquisa, hoje, com a tecnologia que está disponível,
né? E às vezes você vai no centro de pesquisa só para falar sobre os seus efeitos colaterais, levar um diário de papel que você anotou se teve algum efeito colateral, você teve que anotar aquilo, né? E aí você foi lá para o médico te pesar e ver a tua pressão, né? Foi para isso que você foi lá. Né? E, às vezes para tirar um exame de sangue, tirar um exame de laboratório. Você já imaginou se essas 20 visitas ao centro durante o ano fossem substituídas por 2, 4 visitas apenas, onde o médico te examinaria de uma maneira mais completa, e você recebesse um diário eletrônico na tua casa, onde você pudesse anotar todos os efeitos colaterais num smartphone ou num tablet que está conectado ao sistema da pesquisa, onde você recebesse um aparelho de pressão que está diretamente conectado na nuvem, né? Onde você, ao invés de ir lá no centro de pesquisa pegar ônibus ou carro, estacionamento, perder trabalho, só para medir sua pressão ou para pesar, né? Você tivesse uma balança digital, um aparelho de pressão digital que pudesse fazer isso na tua própria casa, né? E isso te pouparia 15, 16, 20 visitas a um centro de pesquisa. Então, isso são coisas que já estão começando a fazer parte da nossa realidade, já são possíveis de acontecer e que fazem com que a vida do sujeito de pesquisa fique muito mais fácil. Igual o Otávio falou, por que você vai lá buscar o remédio no hospital, no centro de pesquisa, se você pode receber esse remédio na tua casa, né? Então, a digitalização e todos esses meios eletrônicos, né, de comunicação em nuvem facilitou muito. Facilitou muito. A vida do sujeito, do indivíduo que é voluntário de pesquisa, vai ficar, já está ficando e vai ficar cada vez mais simples com o processo de digitalização. Inclusive, era essa a próxima pergunta, sobre a digitalização, né? A pandemia acabou acelerando essa inovação, esse desenvolvimento de uma nova forma, né, de trazer tecnologias para a pesquisa clínica? Olha, eu diria que com certeza. Assim, nós já víamos numa tendência de fazer isso, né? Porque a sociedade vinha mudando, né? Mas, assim, obviamente, isso, por exemplo, muitos estudos de Covid, para a gente fazer, testar as medicações, eu acabei estando à frente, liderando alguns estudos nessa área também, a gente precisou tornar alguns procedimentos que seriam tradicionalmente no centro de pesquisa, até por questão de exposição das pessoas, e algumas cidades, inclusive, estavam em lockdown e tudo mais, de forma virtual, né? Então, tantos procedimentos de execução do projeto, como de coordenação do projeto, de coleta de informações. Então, uma tendência que já existia, não é que não existia, essa descentralização, o uso da tecnologia, ela já existia, mas ela foi acelerada de uma forma sem precedentes por uma força das circunstâncias da pandemia. E esse é um legado, assim, se é que a gente pode dizer que a pandemia trouxe algo bom, é difícil, né, falar em algo bom com uma tragédia, com tantas vidas perdidas, né, tão complicado, mas enfim, mas que pelo menos fica um legado, né, da gente poder usar essa tecnologia que foi acelerada para outras áreas também, e a gente notou que é totalmente possível fazer com alta qualidade estudos utilizando a digitalização, as tecnologias virtuais, a descentralização. Então, sim, a pandemia ela levou a uma aceleração dessa tendência, né? A sociedade como um todo, né? Quer dizer, live era uma coisa que nós estamos fazendo hoje, uma live, né? Eu não me lembro tanto de 2019, 2018, 2017. Poucos anos atrás a gente ter muitas lives, né? Tinha, mas agora, né, acho que todo dia, né? Então, e que bom, né? Porque a gente consegue conectar. Olha que bacana a gente estar conectado aqui com as pessoas hoje, podendo trocar essas experiências. Então realmente esse mundo digital ele veio para a pesquisa, ele foi acelerado na pandemia e veio para ficar, né? Então é uma coisa que certamente agora também nos estudos não de Covid, de todas as outras condições, pressão alta, diabetes, estudos com câncer, estudos com doenças reumatológicas, todos esses doenças raras, né, eles vão também lançar mão desses procedimentos virtuais, não tenha dúvida. Chegou uma pergunta aqui, vou pedir a ajuda de vocês, da Carol. Ela pergunta assim, né, com tudo isso, essa medicação ela vai ficar mais no centro e sim depor direito para o paciente? Eu acho que
Ela vai ser... Eu acho que ela entendia o que ela quis perguntar, porque hoje em dia, por questões de segurança, né, as medicações são armazenadas no centro de pesquisa. O centro de pesquisa tem que ter um local adequado, muitas vezes, dependendo da medicação, refrigerado adequadamente, para que essa medicação fique na condição de luz, temperatura e segurança, né, de que realmente você está recebendo aquele composto. E aquele composto é numerado, muitas vezes tem um número, né, de série, um número ali que identifica que você está recebendo o remédio A, remédio B, remédio C, né? Que garante que aquele remédio é teu e que é o certo, né? Então, existe todo um processo de segurança do medicamento. Então, hoje, com a tecnologia de digitalização e de rastreamento, né? Alguns produtos já podem ser rastreados à distância, você pode, sim, deixar alguns medicamentos na residência do indivíduo, do sujeito, do paciente, ou dar um grande suprimento de uma vez. Antes, você, vamos supor, você dava o suprimento de remédio para um mês, daqui a um mês ele tinha que buscar de novo, né? Talvez você já possa dar o suprimento para a pesquisa inteira, ou para 6 meses, ele só vem buscar de novo daqui a 6 meses, né? Então, isso diminui o trânsito. Alguns medicamentos não, né? Alguns medicamentos requerem cuidados especiais, geladeiras especiais, equipamentos especiais que não tem numa residência, certo? Aí sim, eles vão continuar tendo que ser armazenados no centro de pesquisa. Mas, assim, são alternativas que surgem e que garanto que vai resolver a grande maioria dos problemas. Você poder armazenar isso na própria residência do paciente. Mas, lógico, como eu disse, né? Isso não é para tudo. Algumas coisas ainda vão precisar contar com a estrutura e com a capacidade de um centro de pesquisas, né? Então, aproveitando, eu queria saber se a gente pode enumerar, né, quais foram as principais mudanças, né, na condução da pesquisa clínica nesses últimos anos, Otávio. E aí o André também pode complementar. A gente consegue listar o que mudou? Sim, Com a claro, eu acho da que tecnologia, né? claro, eu acho que tem algumas coisas importantes, né? Vamos pegar o último ponto, né? Esse que o André muito bem comentou e a pergunta foi ótima, né? Então, existem situações, alguns tipos de medicações e tecnologia que é possível da gente monitorar à distância, né? A apropriação, uso, qualidade, adesão de forma eletrônica, temperatura, que podem ser mantidas na casa do sujeito de pesquisa, do participante de pesquisa, né? Então, essa é uma mudança, quer dizer, todo o conceito de descentralização de procedimentos, né? Então, questionários que podem ser respondidos diretamente pelo participante, o participante se auto-incluir numa pesquisa, né? O processo de obtenção de termo de consentimento, que antes era um processo físico, com papel, pessoal, hoje ele pode ser feito com segurança e respeitando as normas de boas práticas clínicas que são necessárias para a obtenção do termo de consentimento. Existe todo um procedimento, uma forma adequada da gente obter o termo de consentimento. Isso é muito importante, né, que seja respeitado, mas é possível de se respeitar todas as normas e ter um registro muito apropriado de forma virtual. Existem ferramentas de consentimento eletrônico, né? Algumas questões de telemedicina, teleconsulta, podem ser levadas para também auxiliar na condução da pesquisa. Outro ponto que a gente tem aprendido é muitos dados que já estavam disponíveis em prontuários médicos e outras fontes, eles podem ser trabalhados e obtidos, obviamente respeitando todas as questões de Lei Geral de Proteção de Dados, de confidencialidade, privacidade, anonimização, né, que são temas muito importantes para a gente respeitar nos estudos clínicos, mas isso também a gente pode minimizar a necessidade de coleta de dados, enriquecendo com dados que já estão disponíveis de outras formas, né? Outro ponto, eu acho que é muito importante também, é a questão da gente reconhecer a diversidade dos estudos clínicos como algo prioritário, né? Então, a diversidade é muito importante. E um outro ponto que eu enumeraria também, e aí passo a bola para o André também complementar, ou ver o que ele acha desses pontos, mas é a questão, antigamente, o participante de pesquisa, ou voluntário de pesquisa, que é, dentro de todos os atores que estão na pesquisa, o mais importante, ele não era o elemento central. O elemento central era o pesquisador no seu centro de pesquisa. E hoje,
o participante é o ator principal. Inclusive, a gente tem exemplos de estudos que nós temos participantes que fizeram parte dos comitês que desenharam a pesquisa. Porque o que acontecia, né? Era um processo também, sem querer me alongar muito, mas um processo artificial, porque quem decidia como é que eu vou medir se o remédio funciona ou não funciona eram os pesquisadores, com critérios e escalas apropriadas e métodos de medir o que a gente chama dos desfechos do estudo, né? Os resultados, as variáveis para aferir os resultados, e os comitês de ética e as agências regulatórias, que diriam, olha, isso aqui é bom, eu aceito o resultado nessa variável, eu não aceito. Agora, quem é que mais sabe o que é importante para ele ou não do que a própria pessoa que sofre com a doença? E isso não era ouvido, quer dizer. Então, era completamente artificial. Então, hoje, existem estudos, isso ainda é tímido, deveria ser muito mais estimulado, mas a gente tem comitês diretivos das pesquisas, que desenham as pesquisas, que a gente tem voluntários, participantes. Eles, não, olha, isso aqui para mim é muito... Tudo bem, para vocês são pesquisadores, vocês querem saber se melhora isso aqui. Mas eu quero saber se melhora isso aqui. Para mim, isso aqui é o mais importante. E isso passar a ser algo valorizado nas publicações científicas, passar a ser algo valorizado nas agências regulatórias. Então, são algumas coisas aí que eu acho que estão mudando e que são desejáveis, né? E essas mudanças são para melhor. É uma evolução da pesquisa clínica, né? Tudo melhorou, né? Complementando com o que o Otávio falou aqui de forma brilhante, né? Mas muita coisa melhorou. E falando aqui aspectos práticos mesmo, tanto para o pesquisador como para a pessoa que é voluntária de pesquisa, né? Imagine só, você está tomando um remédio de pesquisa e teve um efeito colateral, evento adverso, que a gente chama isso na pesquisa clínica, né? E aí você vai ter consulta com o médico daqui a um mês. Provavelmente daqui a um mês, você pode ter esquecido daquele evento adverso. Ele vai perguntar para você, não foi nada muito grave, você pode esquecer. E pode não relatar aquele evento adverso, que é importante para aquela substância. Se você tem um diário eletrônico, digital, onde você precisa preencher todos os dias, no momento que você tem o problema, você já relata ali, e aquilo já fica registrado eletronicamente, nunca mais vai ser esquecido. E se o pesquisador que vai receber essa informação julgar que aquilo é importante, ele vai te ligar ainda hoje, no máximo amanhã, para falar mais sobre aquele evento, porque aquele evento às vezes precisa ser detalhado, precisa ser esmiuçado para entender se aquilo tem alguma coisa a ver com a substância que está sendo pesquisada. Esse é o primeiro ponto, quer dizer, isso te dá mais garantia que a informação chega, porque a informação não vai ficar perdida, né? Então, você podendo preencher na tua casa todos os dias a informação, ela vai ficar lá. Do ponto de vista ético também, né? Vamos pensar uma coisa que é muito rara, mas que pode existir. Imagine se um pesquisador ele não é ético o suficiente. Né? E todos os documentos da pesquisa clínica de uma substância estão todos em papel, né? Todos registrados no papel. E, de repente, por algum motivo, esse pesquisador, que não é uma pessoa muito ética, né? Graças a Deus isso é raro, mas ele resolve rasurar esse papel, resolve mudar essa informação, tira uma folha e põe outra escrito uma coisa diferente, né? Quando essa informação vai para meio eletrônico, no momento que ela acontece, ela não pode mais ser rasurada e mudada. Ela não pode mais ser revertida. A informação existiu, ela está registrada ali para sempre. Então, tudo que você registra em meio eletrônico seguro, né, porque tem que ter segurança para registrar isso, e os prontuários de pesquisa têm essa segurança adequada, você deixa aquilo para a eternidade e de uma maneira segura, verdadeira e transparente. Então, impede que, às vezes, o desvio do ser humano por esquecimento, ou às vezes até por falta de ética, né, altere, eventualmente, um resultado de pesquisa. Eu tenho, no meu centro, por exemplo, estou conduzindo uma pesquisa com um grupo de 20 pessoas, né? E eu preciso me aproximar mais dessas pessoas. A gente precisa, por exemplo, vamos supor, pessoas que têm diabetes, né? Que a gente conduz lá. Eu preciso não só dar medicação, mas eu preciso dar informações sobre diabetes, educar, orientar como é que essa pessoa deve se alimentar melhor, se exercitar, trazer informações a respeito daquele problema que ela tem, porque isso faz parte do processo da pesquisa muitas vezes, né? Pô, através dos meios digitais fica muito mais fácil eu enviar um vídeo, enviar uma informação, uma foto,
um panfleto, né, para a pessoa ler e ter acesso àquela informação. Então, existem várias formas, né, desde a segurança de dados, a comunicação entre o indivíduo de pesquisa e o centro de pesquisa, as ferramentas de trabalho dos próprios sujeitos que trabalham no centro de pesquisa, sendo eletrônicas, são mais fáceis, né? Tudo, desde o que a gente falou também, né, de você poder ter equipamentos de telemedicina para ver dados à distância, muita coisa melhorou. A pandemia, como foi falado aqui, acelerou esse processo, mas esse processo já estava em franca expansão, né? A pesquisa está mais fácil hoje para quem está envolvido com ela. E até para recrutar esses voluntários, né? A gente falou sobre a democratização, né? De ter acesso a perfis diferentes de voluntários. E até o recrutamento mudou, né? Porque antigamente, como que funcionava? E hoje, né, com a digitalização, o que acontece? O que já é possível acontecer, Otávio? Olha, no passado, acontecia qual é que era o problema, né? E isso tem um impacto justamente no ponto da diversidade que a gente falou, né? A pessoa, para ser convidada a participar de uma pesquisa clínica, ela teria que esperar o pesquisador e a sua equipe abordá-la, né? Então, por exemplo, se ela tivesse a sorte de estar num hospital ou num centro de pesquisa que ela frequentasse, por acaso tivesse sendo feita uma pesquisa naquele momento no qual ela poderia preencher os critérios, ela seria convidada e perfeito, poderia participar. Agora, uma outra pessoa que não se encontrasse, quer dizer, não tivesse a mesma possibilidade de frequentar um centro onde estivesse sendo feita a pesquisa, jamais ia ficar sabendo e jamais seria convidada, né? Então, isso é um problema, porque quanto mais pessoas participarem das pesquisas, melhor, né? Então assim, o que a digitalização está trazendo para nós? A própria pessoa, ela pode ficar sabendo, e já existem estudos assim, né? Ficar sabendo que existe uma pesquisa clínica, ela vê, olha, poxa, minha mãe sofre de pressão alta e existe um novo tratamento. Poxa, por que não ela participar, né? Ou a pessoa tem diabetes, quer dizer, existe um tratamento de difícil, ela não tem dificuldade de controlar o diabetes, existe uma pesquisa agora justamente para esse perfil. Ela fica sabendo, quer dizer, a informação chega até ela e ela mesmo pode se voluntariar e até se auto-incluir na pesquisa usando todos os meios digitais de forma apropriada, né? Teve um exemplo muito interessante agora. Os Estados Unidos ele tem uma network, uma rede de colaboração que é formada por participantes de pesquisa, chama PICOR-Net, PCRO-Net, PICOR-Net. E esses participantes são pessoas, né, que eles divulgam e eles convidam outras pessoas. Então, eles fizeram um estudo recentemente agora, chamado Adaptable, de 15 mil pacientes, que comparou 2 doses de aspirina, pessoas que sofriam de problemas cardiovasculares, né? Por exemplo, um ataque cardíaco prévio, um infarto prévio, e eles queriam comparar 2 doses de aspirina. Quem desenhou o projeto, quem coordenou o projeto, claro, com apoio de pesquisadores, mas quem eram os líderes do projeto foram participantes de outros estudos de infarto que estavam participando da pesquisa e eles mesmos começaram a convidar outras pessoas. Olha, eu sofro do mesmo problema que você e eu estou participando, então eu vou te mandar um convite. E aí aquela pessoa se auto-incluía na pesquisa, fazia todo o consentimento digital, ela recebia toda a orientação de como é que ela deve preencher os dados, né? Ela tinha acesso 24 horas a um cuidado virtual, mas se ela precisasse ir num local para ser avaliada, ela recebia a medicação em casa, ela mandava os dados, existiam wearables, né, devices que capturavam os dados, quer dizer, e eles rapidamente recrutaram um estudo muito grande, né, com 15 mil pessoas, liderado por... E aí um participante novo acabava convidando o outro, porque ele conhecia outra pessoa. Então, assim, isso mostra... Porque existe um fenômeno, né? Existem muito mais pessoas querendo participar de pesquisas, e isso é uma falha dos pesquisadores, do que pesquisadores dispostos a incluir essas pessoas, né? Muitas vezes os pesquisadores eles acabam tendo várias atribuições no seu dia e eles não têm tempo para convidar todas as pessoas que poderiam se beneficiar. E outro problema era esse, né? Eu só vou ter a chance de ter acesso
a um tratamento interessante numa pesquisa se eu tiver a sorte de ter um centro que faz pesquisa. Mas se eu moro num lugar mais longínquo, eu não, quer dizer, eu nunca vou poder participar, né? Se surgir a possibilidade agora de tiver uma outra pandemia, né? Tomara que não, mas e surge a possibilidade da gente ter uma pesquisa com vacina, quer dizer, então se eu não estou num lugar que num centro que está fazendo aquela pesquisa, eu não vou ter acesso a essa vacina, eu vou ter que esperar mais 2 anos. Não. Se eu tenho um modelo virtual, eu posso ficar sabendo incluir. Então, isso realmente mudou muito, e isso é muito bom. Eu vejo isso com muito bons olhos, eu acho que esse é um grande avanço. Isso aí. Ó, vou fazer o seguinte, Otávio, vamos nos despedir do Dr. André, que ele tem um outro compromisso agora. Se ele puder deixar a sua mensagem final e falar da expectativa, né, com a tecnologia, o que esperar para o futuro. E aí, se já está liberado para o seu compromisso, a gente já está encerrando também. Fala, Pois André. me desculpe, porque o papo está gostoso, aqui o papo está bom. Acho que a gente podia ficar mais 1 hora falando de pesquisa aqui, porque tem muita coisa interessante para falar, não só sobre o que é pesquisa mesmo, e a digitalização, o que as coisas estão mudando, mas assim, eu acho que a pesquisa eu poderia resumir com uma palavra só, que é a palavra de confiança. Né? A palavra é confiança. Confiança não só na equipe que você tem por trás disso, que são pessoas sérias, pessoas que são investigadoras, que estudaram muito para chegar naquele ponto, né? Para chegar ali. Né? Confiança na empresa, né? que desenvolve, porque é um processo muito rigoroso, que passou por bancadas de universidades, muitas vezes, antes de chegar lá no processo de pesquisa, né? E também confiança nos comitês de ética e nas agências reguladoras. Né? Então, a gente precisa sempre ter essa confiança que as coisas... E essa é uma das coisas que funciona. Né? A gente tem muita queixa, muita reclamação, as coisas não funcionam no nosso país, as coisas não são legais. Né? A pesquisa é uma coisa que funciona. Né? Quando ela tem o suporte adequado, quando ela tem a infraestrutura adequada, ela funciona. A gente precisa ter mais pesquisa, mais investimento em pesquisa no nosso país. Mas quando ela funciona aqui, principalmente a pesquisa clínica, que tem um suporte, ela funciona muito bem. Tá? Então, eu encorajo as pessoas, encorajo os pesquisadores a se dedicarem cada vez mais e as pessoas que são voluntárias a serem cada vez mais e divulgarem cada vez mais a importância da pesquisa. Tá? Eu queria agradecer muito pelo convite de estar aqui com vocês. Né? Eu queria agradecer aqui ao Tom por conduzir, a Novo Nordisk pela iniciativa, ao Otávio, que está fazendo essa parceria aqui comigo, pelas brilhantes explicações, pela experiência que ele tem, que é fantástica, né? O tempo e a experiência em pesquisa. Então, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Tá? Um grande beijo para todo mundo que está nos acompanhando até agora. Obrigado, André. Bom descanso. Aliás, você tem trabalho mais pela frente. Já estamos finalizando, tá, Otávio? Vai lá. Um prazer. Já está liberado. Otávio, enquanto isso, eu queria te perguntar, já estamos finalizando, mas em relação ao futuro, o que a gente pode esperar, né? 2 aspectos que eu queria tirar, essa do futuro e a questão do voluntário que participa dessa pesquisa clínica. Ele sai, né, com outro know-how, com outro conhecimento. Como que funciona tudo isso? 2 pontos para a gente abordar agora. Bom, eu acho que o futuro... Basicamente, eu acho que é o incremento dessas tendências que a gente está vendo, né? Então, por exemplo, as próprias agências regulatórias estão interessadas nisso, né? O FDA, por exemplo, que é uma agência regulatória realmente muito importante, né? Não que seja mais importante que as outras, não é, mas ela é tão importante quanto a nossa querida Anvisa e outras. Tem, por exemplo, agora, para o seu commissioner, né, o seu presidente, uma pessoa que é um grande pesquisador e um entusiasta, por exemplo, de toda essa parte de tecnologia, estudos descentralizados. Então, acho que a gente vai ver realmente um incremento disto em muitos estudos. Acho que essa preocupação com a voz do participante e essa preocupação com a diversidade são temas muito quentes. Então, acho que os 3 grandes tendências assim é a descentralização, é a diversidade e a voz do participante. Eu acho que isso que nem é o futuro, é o presente, mas a gente vai querer ver cada vez mais esse tipo esses 3 conceitos aplicados, né? E acho que a pesquisa mais próxima do dia a dia, né? Desmistificar, isso é uma coisa que faz parte do dia a dia. No momento que eu tenho incerteza, né?
ou no momento que eu tenho a possibilidade de fazer um avanço no conhecimento, a pesquisa clínica é a forma apropriada de eu fazer isso, né? Não é qualquer outro tipo de improvisação, ou opinião, ou gosto pessoal, né? E eu espero assim que esse interesse que as pessoas tiveram durante a pandemia pela pesquisa também permaneça como um legado, quer dizer, as pessoas que têm outros problemas fiquem interessadas em saber o que é a pesquisa. O segundo ponto era mesmo que você perguntou, Em desculpe. relação aos voluntários, quem participa de uma Ah, pesquisa ele sai com outro know-how de conhecimento e até mesmo, né, quando se tem uma doença crônica, por exemplo, a uhum. pessoa tem um autoconhecimento também. Claro. Então, assim, a experiência que a gente tem, e isso bate com outros relatos, outras publicações, é que 95% das pessoas que participaram de uma pesquisa como voluntário gostariam de ser convidados para uma nova pesquisa. Então, assim, o feedback é muito positivo, né? Isso é aqui no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Europa, é na Ásia, quer dizer, é global essa tendência. As pessoas realmente consideram a pesquisa uma experiência que ajuda elas a superar os problemas de saúde que ela tem. E, naturalmente, isso que você falou é muito importante, porque na pesquisa há toda hora que se fazer o esclarecimento sobre a doença, sobre a importância, que começa lá, né, desde aquele processo muito importante que a gente enfatizou hoje, da obtenção apropriada do termo de consentimento livre esclarecido, né, onde há literalmente, né, toda uma explicação sobre a importância da pesquisa e esclarecimento, os direitos do participante, os deveres dos pesquisadores. Mas durante a pesquisa acaba ocorrendo, vamos dizer, uma grande sinergia assim entre muitas vezes, né, assim, um rapport que a gente fala, né, entre as equipes de pesquisa e os participantes. E digitalmente também agora as pessoas acabam tendo contato, por exemplo, esse estudo que eu falei, o Adaptable, né, esse estudo de aspirina, toda hora eles tinham blogs e news, um participante lá da Carolina do Norte que está participando dessa pesquisa teve uma experiência muito legal que está ajudando ele na pesquisa, e aí um cara lá na Califórnia ficava sabendo e usava. Então essa interação, essa troca entre os participantes é muito legal. E, em geral, um dos motivos pelos quais as pessoas acham que ter participado de uma pesquisa ajudou eles a superar o problema de saúde é o que você falou. Ela acaba tendo um autoconhecimento maior e acaba conhecendo mais sobre a doença dele, né? Otávio, a gente já está finalizando, mas tem uma pergunta rápida aqui, pode ser de forma bem objetiva. Como voluntariar-se? E como saber em qual pesquisa me encaixar? Muito boa pergunta, né? Então, muitos dos grandes centros, grandes hospitais, eles divulgam as pesquisas que estão sendo feitas, né? Hoje existem canais também de divulgação. Toda essa divulgação ela sempre passa por uma aprovação dos comitês de ética, então também é algo que é levado muito a sério, né? Mas uma vez aprovado essa divulgação, existem divulgação na mídia, nas mídias sociais, né? Nos websites, né? E cada vez mais eu acho que essa vai ser a tendência, as pessoas ficarem sabendo isso chegar nas pessoas, né? Mas certamente, assim, eu diria, estando num centro sério, uma pesquisa aprovada, se você ou um familiar seu ser convidado, certamente eu fortemente recomendaria a participação, porque você vai sair ganhando. Tá aí, respondido. Nossa, o nosso bate-papo foi tão bom, passou tão rápido, 1h08. A gente já está encerrando. Eu quero agradecer o Otávio Berwanger. Eu que agradeço. É isso? É isso. Como que é a pronúncia em alemão? Não, em alemão é Berwanger, né? Berwanger. Eu quero te agradecer pela oportunidade, por compartilhar todo o seu conhecimento, por tirar todas as dúvidas. Foi um prazer. Todo meu. Foi um prazer ter estado aqui com você, com todas as pessoas. Agradecer também a participação de todos até essa hora, a Novo Nordisk, né? Amanhã, pessoal, a gente comemora o Dia Internacional da Pesquisa Clínica, né? O International Clinical Trials Day. Então, é um dia justamente para a gente lembrar da importância, né? Então, muito legal essa iniciativa da Novo, da gente fazer essa live hoje. E foi um prazer, foi uma satisfação. O tempo passou, né? Daria para a gente ficar aqui batendo papo por muitas e muitas horas. Nem vi o tempo passar, que já tinha passado 1h08, que foi muito agradável para mim. Eu acabei de ver isso daí, mas foi uma delícia.
Ó, só para vocês saberem também, a live vai ficar salva, então pode compartilhar, pode rever no perfil da Novo Nordisk. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Você que começou, está aqui até agora com a gente. Quer rever? Fique aqui também, essa live está salva no feed e pode compartilhar, porque informação de verdade a gente pode compartilhar. Quando tem dúvida, melhor não compartilhar. Otávio, mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.